Então tá, pessoal. Vou revisar a aula 3, né? Aula 3, então, acho que vai ser mais produtiva, porque como vocês já estudaram um pouco já do conteúdo nessa uma semana, né? Eu disponibilizei para vocês, então, capítulos, algumas páginas do referentes ao conteúdo da aula 3, e também vocês já devem ter tentado fazer os exercícios, tá? Então aqui, a gente começa, né, na aula 3, representação das instruções. Então, instruções em assembly a gente podem ser traduzidas para instruções de máquina, tá? E a gente utiliza essa linguagem do MIPS, tá? Para representar as instruções de forma simbólica. Então, por exemplo, a instrução de adição de dois registradores, eu tenho os registradores S1 e S2, eu vou somar eles aqui. A instrução adição ela faz isso, ela soma os dois registradores S1 e S2 e armazena o resultado em T0. Tá? É basicamente isso que ela faz. Agora, se eu verificar o formato da instrução, né, como é que ela é, em 32 bits ela é organizada para que o processador ele interprete ela e execute, né? Eu sei que os primeiros 6 bits, eles representam a operação básica, o código de operação. Então, cada conjunto de bits, se a gente dividir os 32 bits de uma instrução do tipo R, elas têm sempre esse formato. Todas as instruções tipo R têm esse formato. Tá? São 6 bits para para operação. RS, né, é o primeiro registrador de origem, o segundo registrador de origem, RD, registrador de destino. Então, notem que é diferente de uma instrução simbólica. Mais à esquerda aqui eu tenho o registrador de destino e aqui são as duas origens. Né? Quando eu olho para a instrução é diferente. Eu tenho dois registradores de origem e o terceiro, o RD, é o de destino. Não é a mesma sequência de uma codificação simbólica. Tá? Shumt, 5 bits, quantidade de deslocamento. Isso aqui é utilizado na instrução SSL. SLL, né, que o colega ali, Vinícius, perguntou, tá? Então, aqui vai a informação de qual é a quantidade de bits que eu quero deslocar, né? A gente vai analisar isso. E function, finalmente function, 6 bits para selecionar uma específica variação da operação no campo op. Ou seja, algumas instruções do MIPS, elas vão compartilhar o mesmo código de operação, mas eu tenho uma variação que eu posso fazer no campo function. Tá? A gente vai ver em mais detalhes disso aí também quando a gente chegar no exemplo. Então tá. Então, que tipo de limitações a instrução tipo I pode encontrar? Tá? Então, a instrução anterior pode encontrar. Então, a gente tem aqui, ó, quando queremos utilizar a instrução load, queremos especificar um endereço de memória, eu não teria como especificar na instrução anterior. A gente teria uma limitação de 5 bits, né, para isso só, para determinar quantos, e isso essa limitação de 5 bits nos dá somente 32 valores possíveis, né, 32 no máximo. E segundo um conflito temos um conflito entre desejar que todas as instruções tenham o mesmo tamanho, por simplicidade, tendo assim um único formato. Né? Então, a gente não vai ter esse tipo de, nos formatos das instruções, né, a gente não vai ter essa situação. Tá? A gente vai ter alguns formatos diferenciados, não vai ser sempre o mesmo tipo de formato, tipo R. Tá? Então, mas a ideia do MIPS é o quê? É sempre manter 32 bits de, de instrução, de alinhamento. Então, todas as instruções vão ter os mesmos números de bits, mas eu posso ter uma variação de como os campos, né, como os bits, os grupos são organizados. Então, aqui, formato de instrução tipo I é um outro formato diferente do formato de instrução tipo R. I significa de imediato. Tá? Imediato é toda vez que eu posso colocar um valor fixo na instrução. Então, aqui eu tenho um exemplo. Ó, esse é o formato de uma instrução tipo I. Eu tenho um operador, que são 6 bits, tá? Para me dizer qual é o operador, a operação. RS, que é um registrador, RT um outro registrador,
5 bits para cada um, porque eu tenho 32 no total, né? Então posso representar todos os registradores aqui no RS ou no RT, e um valor constante ou endereço. Então, constant ou address. Então, são 16 bits que eu posso botar um valor fixo aqui. Tá? Então, tem uma limitação de 16 bits. Então, 16 bits para endereço pode armazenar mais ou menos 2 na 15 ou 32.768 bytes. Então, se eu estou considerando isso em termos de endereço. Um exemplo de instrução que é do tipo imediata é a instrução load word. Tá? O que a instrução load word tem de formato I? Ela tem a especificação de 2 registradores, como eu tenho aqui, ó, primeiro um registrador e outro registrador, 2 registradores possíveis aqui, e eu tenho 32, que é o valor decimal aqui. 32 vai no campo de 16 bits. Eu consigo representar o valor 32 aqui dentro, em 16 bits. Consigo até mais, né? Tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma instrução load word. Load word, eu vou saber se é load word, porque como é que eu vou saber na instrução? Ela vai estar na operação especificada. Eu tenho um código especial para dizer que eu tenho uma instrução do tipo load word, ou eu poderia ter o mesmo para store word. Tá? Bom, aqui nesse exemplo, eu tenho LW, como a gente viu na aula anterior, dólar T0, 32, dólar S3. Dólar S3 é o endereço base. Né? Como é que funciona uma instrução load word? O conteúdo do registrador S3 vai ser somado com o valor 32 e vai gerar um endereço de memória. Tá? Então, para isso que serve esse tipo de instrução. Então, eu vou somar 32 mais S3, o conteúdo de S3, vou formar um endereço. Se eu dividir por 4, esse 32, né, 4 bytes, é como se eu estivesse acessando um vetor, a oitava posição do vetor. Né, um vetor de inteiros, ou seja, um vetor de palavras, de 4 bytes. Então, eu estou acessando a posição 8, por isso que eu tenho o valor 32 aqui. Eu tenho que multiplicar o índice do vetor por 4, porque a gente está trabalhando com vetor de palavras, e a palavra no MIPS é 4 bytes. Então, eu multiplico por 8, eu tenho 32 aqui. Bom, quem é quem aqui na instrução? Né? Então, por exemplo, o RS aqui, ele é o registrador 19, que é o S3. Então, o que está entre parênteses aqui vai ser o registrador que vai aparecer aqui no RS. Tá? O RT, né, ele é o registrador, aqui no caso é o registrador T0, ele é e o seu número é o 8, né, o registrador 8. Esse registrador, ele aparece, né, que está aparecendo aqui logo imediatamente após a palavra LW, ele aparece nesses 5 bits aqui. Ele é especificado nesses 5 bits aqui. Tá? Então, essa é a forma como eu olhando para a instrução, eu sei onde eu vou colocar os campos, tá? Então, por exemplo, o T0 eu vou colocar na posição RT, então o valor 19 vai ser colocado aqui dentro, né? E o valor 8 vai ser colocado aqui dentro desses 5 bits. Então eu vi uma pergunta, se eu fosse carregar a posição 10, teria que botar o número 40 no lugar do 32. Isso, exatamente. Quando tu está trabalhando com um vetor de palavras, o índice, cada posição que tu está acessando, tu tem que andar, se tu está acessando o índice 8, na realidade tu tem que especificar aqui, antes do parênteses, no offset, tu tem que especificar 32. No teu caso, se for a posição 10, tem que multiplicar por 4. Se fosse A, entre parênteses 10, o índice 10 teria que ser 40 aqui. Tá? Exatamente. E o valor constante, né, esse 32, ele vai ser jogado aqui dentro. Tá? Dúvidas aqui de como é organizado? Vocês têm alguma dúvida de como é organizada aqui a instrução? Isso aqui está lá no apêndice A. Tá? No apêndice A vocês vão ver toda a distribuição para todas as instruções. Aqui eu coloquei o exemplo do LW, então fica bem claro para onde cada informação vai. Como vocês sabem, né, o computador ele não entende essa simbologia. A gente sabe que o S3 é o registrador 19, o T0 é o registrador 8. Né?
Então, a gente utiliza $S3 para facilitar a nossa vida na hora de implementar o código. Mas o valor que o computador entende é um número. Então, esse 19 vai parar lá no RS, o 8 vai parar lá no campo RT, e o 32, o valor 32 vai parar lá dentro dos 16 bits, tá? Então, seguindo aqui, formatos similares. Bom, aqui como eu mencionei antes, os formatos são distinguidos pelo primeiro campo, como eu falei, né? Operando. Então, operação, desculpe. Operação. Então, essa operação aqui, se vocês observarem, a instrução add e a instrução sub, instrução adição e sub, elas compartilham o mesmo opcode. Mesmo opcode, ou seja, mesmo operador. Mesma operação, né? E aí aqui, como vocês podem ver, para diferenciar uma instrução da outra, eu tenho que olhar lá para o campo funct. Lá no campo funct eu vou saber se é uma subtração, se for o valor 34 em base decimal, ou se for o valor 32 em base decimal para ser a adição. Tem alguma diferença de compilação entre usar $T e $S ou é apenas representativo? É representativo, tá? Tu pode utilizar qualquer um, tá? Eu vou mostrar no final, acho que no final dos slides, aqui no último slide, esse aqui, tá? Eu tenho o propósito de cada um dos registradores. Então, por exemplo, o registrador 0, ele é para ser utilizado como uma constante, tá? Ele nunca pode ser alterado, então eu utilizo ele para, por exemplo, inicializar um registrador. Eu somo 0 com alguma coisa e armazeno no registrador de destino. V0 até V1, eles são valores para resultados e avaliação de expressões. Por exemplo, expressões booleanas, né, expressões lógicas e assim por diante. Os registradores de A0 até A3, eles são para argumentos. Quando eu quero passar um argumento para uma subrotina ou fazendo uma analogia com uma função, eu tenho os argumentos de uma função e quero passar alguns valores, tá? T0 a T1 são temporários, S0 a S7 são saved. Esses aqui, eu teria que preservar eles, né? A gente vai ver posteriormente que eu tenho que preservar eles quando eu chamo uma subrotina, tenho que guardar eles na memória, tá? Então, basicamente, esses registradores de S0 a S7 são para mapear variáveis do meu programa, tá? T8 a T9 são mais temporários que eu tenho, GP é Global Pointer, SP Stack Pointer, FP Frame Pointer e RA Return Address. A gente vai ver a proposta de cada um deles nas aulas seguintes, tá? Mas se eu usar, por exemplo, o S0 ou o T8, não vai alterar muito o comportamento do meu código, tá? Nada. Então, voltando aqui para o slide. Tá, então, para diferenciar, por exemplo, instruções que compartilham o mesmo opcode, a gente precisa olhar para o campo funct, em instruções do tipo R. Tá? Em instruções do tipo R e tipo I, a gente pode facilmente diferenciar, né, pelos operadores. Então, a gente tem aqui, ó, operação, a gente tem aqui o valor 8 para adição imediata, tá vendo aqui? Quando eu tenho uma adição entre registradores, eu utilizo o opcode 0. Quando eu tenho a adição imediata, em que eu posso especificar um número para ser adicionado, eu tenho o opcode 8. Tá? E eu preciso especificar uma constante. Load address é imediato também, o opcode do load address é 35 e o opcode do store word load word 35, store word é 43, tá? Então cada um tem um opcode, somente as duas primeiras, né, do formato R, elas compartilham do mesmo opcode, então eu tenho que diferenciar pelo funct, tá? Então function. Então o hardware ele consegue diferenciar dessa forma, ele olha para o opcode para diferenciar se é um tipo R ou um tipo I, e dali ele segue a decodificação das instruções. Bom, tradução para linguagem de máquina. Então, se a gente considerar esse exemplo aqui, ó, eu tenho um dólar tem ele tem um endereço base do vetor A. Então, eu tenho um vetor. O que é um vetor? Basicamente, um vetor, para quem não fez algoritmos de programação, tá?
Um vetor é uma lista de valores, tá? Eu tenho a posição 0 do vetor, que é a posição que tem o primeiro valor, eu tenho a posição 1 do vetor, que tem um segundo valor, e assim por diante. Cada posição eu guardo um valor. E eu posso andar nesse vetor, ou nessa lista, né? Através desses índices. Então, por exemplo, aqui o nome do vetor é A, e a posição 300, na posição 300, é um vetor pode ter até mais de 300 posições, eu estou acessando a posição 300, entre colchetes aqui, eu estou somando uma variável h qualquer, que tem algum valor, mais o próprio valor atual da posição 300. Então, esse é o meu código. Então, aqui está mencionando que o dólar T1 tem a base do endereço A, ou seja, onde o vetor A começa na memória, e o dólar S2 aqui, tá? Corresponde ao H, tá? Ao registrador H. Como é que eu teria o código assembly aqui? Bom, para carregar, digamos que eu tenho o dólar T1 tem o endereço base. Eu não preciso fazer então aqui, eu não preciso ter o LA dólar T1, A. Né? É isso que significa o endereço base. Eu teria a instrução LA, load address, dólar T1, A. Isso faria com que eu carregasse o endereço base para dentro do dólar T1. Então, eu vou partir já direto do LW. Então, eu vou carregar da memória conteúdo da posição 300. Então, como é que eu faço isso? Eu faço o dólar T0, escolhi um registrador T0, vírgula. Se é 300 aqui dentro, e é um vetor de palavras, tá? Eu tenho que multiplicar por 4. Então, 4 vezes 300 dá 1.200. Tá? Então, eu tenho aqui 1.200 seria a posição do meu vetor, e o endereço base do meu vetor é T1. Tá? Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou carregando T0, carregando o conteúdo da posição 300, ou seja, um valor da memória, para dentro do T0. Então, T0 tem um valor da posição 300 do vetor. Na linha seguinte, eu faço dólar T0 recebe a soma de S2 com T0, ou seja, a soma de H com o conteúdo atual, né, da posição 300 do vetor, que eu carreguei na linha de cima. Então, eu faço S2 mais T0 e armazeno dentro do próprio T0. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou somando H com a posição 300 e armazenando na própria posição 300. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Basicamente, eu tenho que fazer um store word do resultado da soma. Eu armazeno na mesma posição, 1.200, especificando aqui o endereço base do vetor A. Tá? Então, essa é uma conversão bem direta. Primeiro, eu carrego a informação da memória, depois eu somo os dois valores, H mais que eu carreguei da memória, numa variável temporária, e, posteriormente, eu simplesmente salvo o resultado, né, dessa soma na própria posição 300, que é determinada pelo offset 1.200, que é a multiplicação de 300 vezes 4, entre parênteses, o endereço base do T1, que é o A. Tá? Dúvidas, pessoal? Agora é o momento. Ficou claro isso aí? Então tá, seguir aqui. Então, representando em decimal primeiramente. Então, a gente sempre vai começar, quando eu pedir para vocês converterem, por exemplo, uma instrução simbólica, né, como essa LW, para um código de máquina, ou seja, para zeros e uns, vocês primeiro vão converter para utilizando uma representação binária. Vocês sabem que tem o campo operação, opcode, né? Tem o campo rs, rt, rd, address ou shunt e function. Dependendo do tipo de instrução, se é imediata a instrução, eu tenho tudo isso aqui para um endereço. Se é uma instrução do tipo R, eu tenho os campos separados. Né? Então, a primeira instrução é a LW. A gente sabe que a LW, o opcode dela é 35. Se a gente voltar um slide aqui, a gente sabe que a LW, o opcode dela é 35. Então, eu simplesmente boto aqui, 35. Tá? Os registradores que eu estou usando aqui, o registrador 9 é o T1. Então, eu posiciono ele aqui, no campo
RS. E o registrador 8, que é o T0, eu posiciono no campo RT. Tá? Exatamente na sequência que a gente viu o exemplo aqui. Tá? Então, o offset para a 300, para a posição 300, nada mais é do que 1200, que é 300 vezes 4, e é posicionado em address, ou seja, vai ficar 1200 aqui. Tá? Então, eu tenho 35, 9, 8, 1200. O mesmo vale agora para a instrução de adição. A instrução de adição simplesmente foi colocado aqui o opcode da adição. O opcode da adição é 0, né? E aqui simplesmente coloquei os registradores que eu estou utilizando aqui, o 18, o 8 e o 8. Ou seja, 18 é um registrador de origem, 8 é um registrador de origem e o 8 é o próprio registrador de destino. Se vocês forem ver aqui, ó, eu estou somando o registrador de destino, é o T0, eu estou somando S2 com T0 e armazenando no próprio T0. Então o T0 vai ser repetido 2 vezes, né? Que é o que aconteceu aqui. O T0 se repetiu como origem e também como destino. 0 para Shumt, eu não vou ter nenhum campo Shumt, e Function é 32 para adição, né? Se a gente voltar lá no slide da tabela, a adição, o opcode é 0 e o Shumt e a função é 32. Então eu tenho que especificar a função 32, e está lá, 32. E finalmente, eu vou fazer o store word. Store word, ele tem um opcode 43, então eu preciso botar 43 ali, em decimal. Na primeira caixinha, 43, 9 para o registrador RS, 8 para o registrador RT e 1200 para o registrador, desculpem, para o endereço, que é a posição 300. Tá? Então, o T0, né, como vocês sabem, é o registrador 8, ou seja, é o que eu estou armazenando na memória. O que eu estou armazenando na memória é o conteúdo do registrador 8 e 9 é o endereço base. Que se repete aqui do store word, no store word se repete o mesmo valor do load word, que é o não alterei o endereço base, é o mesmo endereço base. Tá? Então essa é como é a conversão para cada uma das instruções. Então vocês vão ter que fazer a mesma coisa. Se eu der um conjunto de instruções para vocês, como esse aqui, 3 instruções, vocês vão ter que criar primeiro a versão com números decimais aqui, nas caixinhas. Tá? A primeira instrução é do tipo I, de imediato. Então eu tenho todos esses campos aqui, esses 3 campos, né? Eles num só para imediato, que é um 16 bits. Depois, a instrução tipo R, que é uma adição, né? Então os campos são divididos de forma diferente. E finalmente, a instrução store word, ela tem o mesmo formato da instrução load word, que é, né, aqui 16 bits para especificar o endereço também. Fechou? Então tá. Bom, sabendo que 1200 é esse número em binário, tá? Se a gente converter 1200 decimal, ele vai ter esse valor em binário, a gente consegue ter a forma binária correspondente a essas instruções aqui em decimal. Então, 35 em binário, quanto é que é? Em 6 bits, né? Lembrem que o campo operação ele tem 6 bits, 5 bits, 5 bits, né? 5 bits para registrador, né? Então, vocês têm que sempre lembrar o formato. Tá? Então, aqui tem os formatos, ó. Instrução do tipo R é 6 bits, 5 bits, 5 bits, 5 bits, 5 bits e 6 bits no final. Em instrução do tipo I é 6 bits, 5 bits, 5 bits e 16 bits. Então vamos lá. Primeira instrução. Eu tenho 6 bits, eu tenho que representar 35, valor decimal 35 em 6 bits, está aqui. Esse é o número 35 em binário. Depois eu tenho o número 9 em binário, em 5 bits, que é o registrador. Tem um outro número 8 em binário, que é esse aqui. E, finalmente, eu tenho que representar o 1200 em binário, está aqui em 16 bits, formando o número 1200 especificado em 16 bits. A próxima instrução é a adição. Qual é o opcode da adição? É 0, então é 6 bits setados para 0. Depois eu tenho o registrador 18, como é que é 18 em 5 bits? É esse valor. Depois eu tenho o registrador 8, aí eu tenho este valor. Se repete o registrador 8 de novo, 0 no shunt, e aqui a função que é 32, que é a função da adição. Tá? E finalmente, só uma diferença entre a primeira linha e a última linha é que eu tenho o valor 43
no meu opcode, tá? Então, a conversão vocês começam por cada uma das instruções, vocês vão criar uma tabelinha que nem essa aqui, né? Vão botar os valores em decimal e depois converter esses valores para 32 bits, ou seja, converter para binário cada um deles, e se vocês contarem aqui, cada uma das linhas tem 32 bits, que é o que o computador entende. Tá? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? No processo de conversão, então é um processo que vocês vão ter que consultar a tabelinha, né? As tabelinhas aqui. Vocês vão ter que consultar essa tabela aqui, para saber qual é o valor de cada opcode, de cada funct, né? E vocês vão ter que saber os formatos das instruções em bits, né? Então, esse aqui é um formato, e esse aqui é o outro formato do tipo R, formato do tipo I. Tá. Conversão para decimal. Aqui tem um exemplo. É só tu olhar o exemplo da instrução do tipo I aqui. Ó. Tá vendo aqui que o campo operação aqui, operação, se tu consultar na tabela, a operação para o load word é 35, não é? Esse é o valor 35 que eu teria que colocar nessa primeira posição, 35. Depois o registrador S3 aqui, que é o que está entre parênteses, ele é 19. Esse registrador 19 ele vai dentro de RS. Então vai 19 aqui, então é 35. Então vai ficar 35, 19. O próximo registrador é o 8, 35, 19, 8 e 32. Tá? 35, 19, 8 e 32. Ficou claro aqui no nosso exemplo do LW? Tayanara? Beleza? Então, só tem que saber exatamente qual é qual. Tá? Tu olha para essa instrução simbólica, tu tem que saber, esse cara aqui é posicionado aonde? Bom, ele é posicionado no RT. Esse aqui, esse valor 32 é posicionado aqui. Esse valor S3 é posicionado, o registrador S3, que na realidade corresponde ao valor 19, ele é posicionado aqui. Né? Então, é como se tivesse uma flechinha. Este valor vai para cá, este valor vai para cá, e esse 32 vai para cá. E eu sei que a operação, o opcode, né, do meu LW conforme a tabela, o valor 35 em decimal. Então tá. Então, conversão é basicamente pegar em decimal, converter para binário, cada um deles. Bom, resumo da linguagem de máquina. Até então a gente abordou os tipos R e I, né? Aqui está um resumo da tabela dos tipos de instruções do tipo R e I. Então eu tenho adição e subtração, são dois tipos que são bem triviais, né? Eu estou somando S2 com S3 armazenando em S1. Eu estou subtraindo S2, S3 de S2, né? Vai ser S2 menos S3 e estou armazenando em S1. Adição imediata, o que que é? Eu estou adicionando o conteúdo do registrador S2 com o valor 100 decimal e vou armazenar no registrador de destino S1. Load word a gente já estudou, store word a gente já estudou. Aqui basicamente o offset 100. Estou com um offset 100. O que que significa um offset? É pegar o conteúdo do endereço do registrador S2 e somar com 100. Aí eu formo um endereço. E aí é desse endereço que o meu processador vai ler a informação e armazenar no registrador S1. Tá? Bom, resumindo, né, todas as instruções do MIPS elas têm um formato de 32 bits, não ultrapassa 32 bits. O formato da instrução tipo R é esse, né? Eu tenho um opcode, eu tenho um RS, um RT, um RD, um SHMT e um funct, né? E é destinado para instruções aritméticas, né? As instruções do tipo R. As instruções do tipo I é transferência de dados, LW e SW, basicamente, né? Então eu tenho aqui operação, RS, RT, desculpe, operação, RS, RT e address, de endereço. Então é só uma tabelinha resumo que é interessante vocês sempre consultarem também para entender como é que funciona a distribuição, né, das instruções. Aqui alguns exemplos, tá? Então o que vocês estão vendo aqui aqui está em formato decimal, tá? 0 para opcode, 18 registrador
de origem, destino, Schmidt 0, 32 é a operação de adição, função de adição. 0, 18 é origem, destino. 0 aqui é o Schmidt, né? Vai ser sempre setado para 0, para adição e subtração. E aqui diferencia a adição e subtração com o valor 34. E aqui eu tenho os valores 100, o 100 que está aparecendo aqui na adição imediata, o 100 que está aparecendo como offset, esse 100 que está aparecendo como offset, eles aparecem nos 16 bits que corresponde a endereço ou, no caso da adição imediata, um valor mesmo para ser somado. Operadores lógicos. Bom, em Assembly, a gente tem suporte a operações lógicas, tá? E de deslocamento de bits. Tá? Então, operações lógicas e instruções foram adicionadas no conjunto de instruções da arquitetura para verificar bits em palavras. Tá? Então, essa instrução são chamadas de instruções lógicas. Então, não sei se vocês conhecem as instruções em C, em Java, tá? De deslocamento. É assim que a gente faz um deslocamento em C. A gente bota menor, menor, a gente está deslocando bits para a esquerda. Maior, maior, a gente está deslocando bits para a direita em C. E o mesmo é válido para Java. Java para deslocar para a esquerda é menor, menor, um certo valor, né? E para deslocar para a direita em C é a mesma coisa, só que pelo lado direito, em Java eu tenho um valor a mais. Tá? Qual que é uma instrução de deslocamento? É shift, deslocamento, left é para a esquerda, deslocamento para a esquerda, então é shift left. E deslocamento para a direita é shift right, né? Então é SRL. Eu tenho a SLL, que é deslocamento para a esquerda, e a SRL, que é deslocamento para a direita nas instruções de MIPS. Operação lógica bit a bit. Eu tenho a possibilidade de utilizar um AND, que é uma instrução para fazer uma operação bit a bit e lógico entre registradores, e AND entre registrador e valor imediato. E bit a bit, operação lógica ou lógico, né? Eu tenho uma OR para fazer entre registradores e a ORI, que é para fazer entre registrador e valor imediato. Então eu tenho essas variações possíveis que eu posso utilizar nas instruções, tá? Para fazer as operações lógicas. E eu tenho o negado, né? Negar os bits. Então, um bit que é 0, ele fica 1, um bit que é 1 fica em 0. Eu tenho isso, né, aplicado a todos os bits quando eu utilizo a operação, a instrução NOR, tá, do MIPS. Então, vamos para exemplo. Então, aqui, ó, operações de deslocamento ou shifts, né? Essa instrução, ela nos possibilita mover bits em uma palavra para a direita ou para a esquerda, tá? Bits que estão vazios, a gente preenche com 0. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui, digamos que eu tenho essa palavra original aqui, tá? Esses 32 bits aqui, eles correspondem ao número 9 em decimal, tá? Então, se eu desloco para a esquerda aqui, né, o sentido da flecha, se eu desloco 4 vezes, o que vai acontecer? Esse valor 1001 aqui, ele vai parar nos próximos 4 dígitos. Eu desloco todo mundo para a esquerda 4 vezes. Então, ele vai aparecer aqui. Como está escrito aqui, né, os bits vazios são preenchidos com 0. Então, quando eu movi esses caras para cá, né, todos esses 4 bits para a esquerda, eu tenho que preencher o que ficou sozinho ali, né, as posições vazias com zeros. Então, preenchi aqui. Então, basicamente, eu desloco esses 4 bits para a esquerda e preencho com 0 a posição que ficou desocupada. Tá? Quando eu faço esse deslocamento para a esquerda 4 vezes, se eu olhar para o novo valor em binário, eu tenho um valor diferente se eu comparar com a primeira linha aqui. Tá? Esse valor aqui é um 9 em decimal. Se eu converter esse valor aqui para decimal, eu vou ter o valor 144. Então, eu passei do valor 9, após fazer um deslocamento de 4 vezes para a esquerda, eu acabei obtendo o valor 144. Tá?
Alguma dúvida aqui, pessoal, do como é que funciona a operação de deslocamento para a esquerda? Então, para a esquerda, tu vai indicar quantas vezes tu vai deslocar. Aqui eu optei arbitrariamente por fazer um deslocamento de 4 vezes. Desloquei 4 vezes e eu obtive um novo número. E esse novo número, ele é um número maior do que o número anterior, porque eu desloquei para a esquerda. Se eu pegar esse número de baixo e deslocar os mesmos, todos esses bits 4 vezes para a direita, eu vou obter o mesmo valor original. Então, quando eu desloco para a direita, eu diminuo o número. Quando eu desloco para a esquerda, eu aumento o número. Bom, como é que funciona isso na instrução? Bom, se eu for utilizar uma instrução e eu quiser fazer um deslocamento de bits, eu vou ter uma instrução nesse formato. Eu posso utilizar tanto a SLL, que é Shift Left Logical, isso que quer dizer a instrução em si, e a SRL, que é Shift Right Logical. Tá? Então, SLL, deslocamento para a esquerda. Registrador de destino, T0. Registrador de origem, S4. Então, o conteúdo de S4 vai ser deslocado 4 vezes para a esquerda. Então, esse 4 aqui me indica quantas vezes eu vou deslocar os bits que estão dentro do registrador S4. Eu tenho 32 bits lá dentro, eu vou deslocar 4 vezes para a esquerda. Tá? Então, aqui no comentário, eu tenho o significado do que vai acontecer. T2, que é o registrador de destino, ele vai receber o registrador S0 deslocado 4 bits para a esquerda. Como é que a gente especifica isso na nossa instrução? No formato de 32 bits, né? É uma instrução no formato tipo R, então ela tem essa distribuição aqui, né? E o campo Shumt, ele serve para isso, para especificar, né, a quantidade de deslocamento, ou seja, eu vou botar o valor 4 aqui, ele significa que eu vou estar deslocando 4 vezes e a quantidade de deslocamento que eu quero. Tá? Então, codificação em código de máquina. 0 é o opcode, tá? RD é igual a 10, tá? RD é o T2 aqui, então ele é o 10 aqui que vai parar aqui. Então, esse primeiro registrador, se eu for querer fazer uma associação, né, o T2 que aparece aqui, eu vou colocar nesta caixinha. E o S0 eu vou colocar nesta caixinha aqui, tá? Como está aqui, né? RT. E 0 nesse primeiro registrador, que é o que eu não vou usar. Né? E aqui, no Shumt eu vou colocar o valor de quantos bits eu quero deslocar. Tá? Então, se a gente for analisar mais a fundo o que aconteceu com aquele primeiro exemplo, o valor que era originalmente 9 passou a 144, né? O que aconteceu basicamente? Quando a gente desloca, a gente utiliza deslocamentos lógicos, a gente tem o benefício, né, de que para i bits deslocados é o mesmo que multiplicar o valor por 2 na i. Então, se a gente tem uma instrução do tipo SLL, tá, com Shumt igual a 4, dá o mesmo resultado que a gente pegar esse valor 4, elevar, se a potência de 2, né, ou seja, 16, 2 na 4 é 16, e multiplicar o valor original por esse 16. Aí nós vamos obter os 144. Então, basicamente, é 2 na i. Quantos bits eu estou deslocando? Né? No nosso caso lá foi 4, então 2 na 4 dá 16, e eu faço 16 vezes o valor original que eu estou deslocando. Aí eu vou obter os 144, tá? Que estava aqui no exemplo. Dúvidas? Alguma dúvida, pessoal? Tudo claro? Sim, sim, a gente vai analisar. Eu disponibilizei ali acho que na atividade da aula passada, um exemplo de multiplicação, né? No caso aqui, esse seria uma possível solução, tá? Para aquele nossa soma dos vetores, lembram? Eu tinha um vetor V1 e V2 e eu tinha que armazenar no V3, por exemplo, a soma de 12 mais 12 e armazenar aqui
no V3. Depois FF mais FF armazeno nessa posição do V3. Somo 3 com 3, armazeno na terceira posição do V3. Somo 14 com 14 em X aqui, armazeno na posição 4 do vetor V3, e assim por diante. Então eu estou utilizando um loop, né, para ir em cada uma das posições. Bom, se a gente considerar que a gente está acessando cada uma das posições através de uma variável I, né, um índice, eu posso utilizar aqui o S13 e dizer que ele é o meu índice, né? Ou seja, ele é um valor, né, em que eu poderia utilizar para me basear, né, para fazer o nosso deslocamento, tá? E eu poderia utilizar esse valor para conseguir fazer esse avanço, tá? Então eu poderia, por exemplo, utilizar, né, aqui um exemplo, eu poderia utilizar o S2, dizendo que ele é o meu índice. Eu faço o seguinte, eu faço SLL, dólar S2, né, é o registrador de destino, e dólar S2 deslocado duas vezes. O que é deslocar duas vezes? Não é multiplicar por 4, não é fazer 2 elevado a 2, que é 4, e multiplicar por 4 o valor original, ou seja, eu estou avançando cada uma das posições do vetor de 4 em 4. Isso seria a aplicação do SLL. Tá? Então é para isso que serve o nosso SLL. Ficou claro para ti aí, Vinícius? Tá. Então, eu vou mostrar um exemplo mais adiante. Beleza, Felipe. Eu vou mostrar um exemplo de loop aqui, né? A gente não chegou ainda nessa aula aqui. Vocês já até se adiantaram, né? Quanto a isso, né? Pelo estudo que vocês fizeram na aula passada. Mas é para isso que serve o SLL, para te poder fazer esse cálculo. Bom, operação E lógico, só para dar alguns exemplos para vocês, né? Se eu tenho aqui, por exemplo, o registrador T2 que tem esse conteúdo aqui. Tá? Eu tenho essa sequência de bits, 32 bits, e eu tenho o registrador T2, T1, T2 tem esse conteúdo e T3 tem esse conjunto de bits também. Se eu executar a operação E lógico entre T1 e T2, tá? T1 e T2, e armazenar o resultado em T0, eu estou nada mais nada menos do que fazendo um E lógico bit a bit. Tá? Então, eu estou aqui fazendo 0 e 0 dá 0. 0 e 0 dá 0. 0 e 0 dá 0. Aqui eu vou ter uma situação em que vai dar, eu tenho 1 e 0 dá 0. 1 e 0 dá 0. Né? E lógico, para que eu tenha um valor 1, ambos têm que ser 1. Né? Então aqui vai dar 0 o resultado, bit a bit. 1 com 0 vai dar 0 também. Né? E lógico, entre 1 e 0 vai dar 0. 0 e 0 vai dar 0. Aqui eu tenho uma situação em que eu vou obter 1. 1 e 1, né? Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro dá verdadeiro. E depois, posteriormente, eu tenho todos os valores zero, então 0 e lógico alguma coisa sempre vai dar 0. Então tudo é zerado para a esquerda aqui. Então o resultado no registrador T0 é esse aqui. Então se vocês fizerem um E lógico bit a bit, o resultado, né, do bit a bit entre os registradores T1 e T2, o resultado vai ser armazenado em T0 para cada um dos bits. Tá? De forma análoga aqui, o OU lógico, né? Então, quando eu tenho aqui para os mesmos registradores aqui originais, né, T2 e T1, tá? Se eu fizer um OU lógico, se pelo menos um dos valores forem uns, o resultado da operação OU lógico vai dar 1. Então, diferente do resultado que a gente obteve aqui do E lógico, que somente essas duas posições tinham valor 1, né, no T0, que é o registrador de destino, aqui a gente vai ter mais valores setados para 1 no registrador de destino. Tá? Então aqui eu fiz uma operação E ou lógico, bit a bit, entre os registradores T1 e T2 e armazenei o resultado em T0. E, finalmente, a operação, a negação, né? Negação, operação que quando encontra um 1,
o resultado é alterar o bit para 0 e vice-versa, tá? Então a notação matemática é a negação de um valor. Então aqui, operação NOR, tá? Basicamente, o que eu estou fazendo aqui, uma NOR, é o que? Eu faço o ou lógico, entre T1 e T3, tem um ET3 aqui, e nego o resultado. Então, tudo que era 0 passa a ser 1, tudo que é 1 passa a ser 0. Então, aqui está o meu resultado da operação ou lógico, né? Nesse slide aqui. Então, a negação disso, a NOR, vai ser a inversão dos bits. Então, esse bit passa a ser 1, esse bit passa a ser 1, esse aqui 1, esse aqui 1, esse aqui 1, esse aqui 1, esse bit passa a ser 0, passa a ser 0 e assim por diante. Então, aqui vai estar o meu NOR, a minha operação, o meu negação NOR para a operação ou lógico. Tá? Então essas instruções elas são bem simples, tá? Toda vez que vocês quiserem, se vocês quiserem consultar, vocês podem se referenciar para o slide aqui ou para o apêndice A, que é a documentação das nossas instruções, tá? Então é operação e lógico bit a bit, operação ou lógico bit a bit, e operação NOR bit a bit. Bom, as operações lógicas AND imediata e ou imediata, tá? Então aqui a gente sempre a gente estudou aqui no E lógico, né? E no ou lógico e na NOR, somente a gente tinha registradores especificados, né? Não tinha valores aqui imediatos. Então a gente tem a possibilidade de utilizar imediatos em operações lógicas também. Dessa forma, né, o resultado, quando a gente fizer uma operação lógica imediata, e lógico ou lógico imediato, os 16 bits mais significativos vão ser setados para 0. Tá? Então, essa é a grande diferença aqui para o nosso caso, quando a gente trata de registradores somente. Ao contrário da operação de adição, que estende o sinal, né? Como a gente viu na aula anterior, né? A gente sabe que a adição ela estende o sinal por causa do complemento de 2, né? Nesse caso, não. Quando é uma operação imediata e lógico ou lógico, os bits mais significativos são preenchidos com 0, tá? Porque a gente só tem a possibilidade, numa operação imediata, de fazer uma operação imediata com 16 bits, né? Lembrando que a gente só tem 16 bits disponíveis. Deixa eu voltar aqui. A gente só tem 16 bits no formato I. Então a gente só vai poder especificar um valor no máximo de 16 bits para fazer uma operação lógica imediata. Bom, instruções de tomada de decisão. Então, o que distingue o nosso programa, né, um programa de computador, de uma calculadora? É a possibilidade de tomar decisões, ou seja, assumir fluxos diferentes na execução. Tá? Então, eu quero que um trecho de código ele seja executado, né, um conjunto de instruções seja executado se uma condição for verdadeira. Caso contrário, eu quero que outro trecho de código seja executado se a minha condição for falsa. Tá? Então, eu consigo agora adicionar, né, através do uso de instruções especiais no MIPS, um controle de fluxo, que significa tomada de decisão. Tá? Então, baseado nos dados de entrada e valores criados durante a computação, uma instrução diferente é executada. Tá? Então, vai ser avaliada uma condição e eu vou determinar se eu vou ou não executar um trecho de código específico. Tá? Em linguagem de programação, quem fez algoritmos de programação, a gente tem o if, né? Às vezes combinado com um goto. If é um condicional, se uma condição específica for verdadeira, a gente pode utilizar o goto para ir para um certo rótulo e executar um conjunto de instruções. O mesmo é válido para o MIPS. Tá? Então, na linguagem assembly, a gente tem instruções, né? A gente inclui instruções de decisão similares ao if e o goto. O if é a condição e goto é ir para alguma instrução para executar ela. Tá? Assim, de forma bem simplificada, né? Eu vou go to, vou para, né? Ir para alguma posição de memória e executar a instrução que está lá naquela posição de memória.
Então aqui são os tipos de instruções que a gente tem disponível no MIPS, né? A BEQ e a BNE, tá? Então, são instruções para condição, tá? Então, o que, que a primeira instrução BEQ significa? Caso o valor do registrador 1 tenha igual, seja, né, igual ao valor do registrador 2, a instrução posicionada no rótulo L1 é a próxima instrução a ser executada. Então, se o conteúdo do registrador 1, que eu especificar aqui, pode ser dólar T1, pode ser dólar T2, ou pode ser dólar T3, ou dólar S0, e assim por diante, for igual ao conteúdo do registrador 2, um outro registrador qualquer, por exemplo, A0, ou T3, ou S4, tá? Eu vou escolher os registradores que eu quero comparar. Se o conteúdo dos dois registradores forem iguais, branch equal significa iguais, eu vou para L1. Tá? É isso que significa. E aqui eu tenho BNE. BNE é o oposto do BQ, ou seja, se branch not equal, ou seja, se os dois registradores forem diferentes, eu vou para L1. É o oposto do EBQ. BQ é o quê? Se os dois registradores são iguais, eu vou para L1. BNE é o quê? Se os dois registradores forem diferentes, eu vou para L1. Então, eu tenho essa pequena diferença entre essas duas instruções, branch equal e branch not equal. Tá? Vou mostrar um exemplo para vocês. Digamos que a gente tem aqui uma situação em que a gente tem uma tomada de decisão, tá? Então, a gente tem 5 variáveis aqui nesse meu código, e o meu código basicamente avalia se o valor de I é igual ao valor de J, eu executo F recebe G mais H. E acabou. Tá? Caso contrário, se essa condição for falsa, se I não for igual a J, se I for diferente de J, né, eu vou para esse fluxo aqui, e eu faço F recebe G menos H. Então, essa condição vai me determinar, se ela for verdadeira, a avaliação de I ser igual a J, se for verdadeira, eu executo a soma de G mais H e armazeno em F. Caso contrário, else, né? Else é se não, né? Eu faço F receber G menos H. Tá? Então, esse é o objetivo. O losango é um teste. Se ele der verdadeiro, ele vem para cá. Se ele der falso, ele vem para cá. Ou seja, esse trecho vai ser executado se o teste for verdadeiro, ou, se não, esse trecho aqui vai ser executado se ele for falso. Tá? Como é que a gente consegue codificar isso para Assembly? Tá? Aqui está o nosso exemplo codificado para Assembly. Aqui um resumo é a mesma coisa que eu tenho lá no meu fluxograma aqui, tá? Eu tenho representado em código, tá? If é C, né? Se I igual a J, ele executa F e recebe G mais H. Se não, ele faz F e recebe G menos H. Então, se caso essa condição for verdadeira, ele executa isso. Se não, ele executa isso. Tá? A segunda parte. A gente vai analisar outros formatos, tá? A gente vai se restringir a esses aqui por enquanto, Bruno. Mas todas as instruções, tá? Todas as instruções tu pode ver no apêndice A. O apêndice A é aquele documento que eu especifiquei para ti, tá? Que é um documento que tem todas as instruções. É um PDF. Tu dá um Ctrl F lá, tu busca por B, E, Q, Z, e aí tu vai encontrar qual é a proposta dele, tá? Brent equals zero, né? É isso que significa. Então, tu verifica lá se qual é a proposta dessa instrução. Bom, para converter aqui o nosso programa, a gente mapeou, né, as instruções. Tá? Então, o que está sendo feito aqui? Eu tenho uma condição aqui, BNE. O que é BNE? Brent not equal. S3 está sendo comparado com S4. S3 e S4 eu estou comparando basicamente I com J. Eu mapeei o I para S3 e o J para S4. Brent not equal. Not equal significa se der falso. Ou seja, se forem diferentes, eu executo F igual a G menos H. Ou seja, eu vou para o else. Eu criei um rótulo chamado else. Então, se os registradores forem diferentes, eu estou executando essa instrução. Se os registradores forem diferentes, eu vou para else.
ou seja, eu vou para cá, para esse rótulo aqui, else dois pontos, tá? Caso contrário, eu vou executar a próxima instrução. Então, se esse teste aqui, se os registradores forem diferentes, eu não vou executar a adição, não vou executar jexit, não vou executar essas duas instruções, essas duas próximas instruções, tá? Caso os registradores sejam iguais, eu executo. Tá? Então, Brent not equal. Se os valores de IJ forem diferentes, se os valores de S3 e S4 forem diferentes, eu pulo para else. E no else eu vou ter a subtração, né, que é correspondente a esse trecho aqui. G menos H armazena em F o resultado. Então, F significaria que o registrador é S0, G é S1 e H é o S2. Tá? Caso contrário, né, se o teste der, se esse teste aqui der falso, né, ou seja, se os registradores forem iguais, é porque eu caí nesse caso aqui. Eu tenho que somar G mais H. Então eu executo a próxima linha, eu não vou desviar para o else, eu vou executar a próxima linha, eu faço a adição, que vai fazer o quê? Vai somar S1 com S2 e vai armazenar em S3, em S0. Tá? E, finalmente, o J, eu vou ter um salto incondicional, ou seja, J vai pular para exit, tá? Que é um rótulo de saída, para que eu não execute o else, ou seja, eu não posso executar a soma e a subtração. É um ou outro. Né? Por isso que eu pulo a próxima instrução. Se eu não tivesse esse J exit, eu executaria a adição e executaria a subtração. Tá? Então eu preciso ter esse desvio para pular por cima da próxima instrução de subtração. Tá? Tá. Se esse exemplo tivesse dentro de um loop, eu deveria fazer outro jump dentro do else para o rótulo do loop? Sim, deveria. Deveria, porque o computador ele não vai ter como adivinhar que existe um loop, né? Tu que vai ter que criar o jump, né, o J, para pular para o loop. Tá? Digamos que tu vai somar várias vezes, vai executar esse bloco de código aqui várias vezes, tu tem que pular para o loop, né, um rótulo chamado loop, por exemplo, para que tu possa executar aqui. Tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, nessa codificação? Tá? Eu tenho um mapeamento de cada uma das variáveis, né, para registradores, e eu tenho aqui a utilização da instrução BNE, né, para pular para o else. Ou seja, se os registradores são diferentes, eu pulo para o else, não executo ADD, não executo J. Caso os registradores sejam iguais, eu executo a adição e pulo pulo por cima, né, da instrução sub para não executar a subtração. Então, ou eu executo a soma, ou eu executo a subtração. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Então, essa é a forma de como construir uma condição. Um if-else, né? Loops. Então, loops, eles são importantes para escolher, né, entre duas alternativas, bem como para iterações encontradas em loops. Tá? Então, as decisões, né? Então, o mesmo tipo de abordagem pode ser construído em assembly. Tá? Eu tenho aqui a tomada de decisão, ela vai me determinar se um bloco de código vai ser executado uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes. Então, é um loop. Né? Então, toda vez que eu tenho um loop, eu tenho um teste associado para determinar se eu vou continuar executando um trecho de código ou vou parar de executar aquele trecho de código. Então, loops servem para repetir trechos que eu tenho interesse em repetir a execução. Aqui um exemplo, tá? Em código C. O que basicamente esse código faz? Eu tenho while em inglês, né, significa enquanto save de i, ou seja, save é um vetor, i é a posição do vetor. Conteúdo da posição do vetor save for igual a k, eu incremento o i. I recebe i mais 1. Isso aqui significa i recebe i mais 1. E testo de novo. Se a posição do vetor save, né, é igual a k, eu continuo somando. Então, enquanto essa condição for verdadeira, eu continuo incrementando o meu i. Tá? E digamos aqui, né, que esse save é um vetor de palavras. Tá? Então, eu tenho de 4 bytes cada posição. Assumindo que I e K correspondem às variáveis, aos registradores S3 e S5, tá? Então, I e K são os registradores S3 e S5, tá?
e a base do vetor está em S6. S6 é a base do vetor, ou seja, o save ele corresponde ao S6. Como é que a gente poderia ter a implementação de um loop? Então, a primeira etapa é carregar um endereço base em um registrador temporário. Tá? Como a gente fez na primeira aula, a gente carregou um endereço base para dentro de um registrador. Aqui tem um exemplo, vou mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu tenho um exemplo de como carregar o endereço base. Ó. O endereço base do vetor V1 eu estou utilizando a instrução load address. Load address eu estou carregando para dentro do S0 o endereço base de V1. V1 é um vetor, né? V1 é esse vetor que tem 11 posições. Aí estou carregando o endereço base dele, que é a primeira posição, basicamente o endereço da primeira posição, para dentro do S0. Tá? Então eu utilizo a instrução load address. Então, primeiro eu preciso preciso carregar o endereço base em um registrador temporário. Antes de adicionar o i na base do vetor save, né, ou seja, eu vou andar pelo vetor save, então eu tenho que utilizar um índice. A gente precisa multiplicar um índice por 4, né, como eu falei. Como é um vetor e a gente quer avançar nas posições, a gente sempre tem que multiplicar por 4 bytes, por ser um vetor de palavras. Então, utilizamos a operação de shift para a esquerda para fazer isso, né? Shift, um deslocamento de 2 é suficiente para fazer essa multiplicação por 4. É 2 elevado a 2 dá 4. Eu estou basicamente multiplicando por 4 quando eu utilizo o shift left. E, né, vamos definir um rótulo chamado loop para ser referenciado pela instrução de decisão. Então, essas são as etapas que a gente vai fazer para construir nosso código. Então, aqui está o nosso código de destino. Tá? Então aqui, loop é onde inicia o meu código. Tá? O código que eu estou repetindo aqui. Então, eu tenho SLL. O que é SLL? Eu estou pegando o valor, o T1, né, armazenando o S3, que tem a variável I, e estou deslocando 2 vezes o S3 para armazenar dentro de T1. O que eu estou fazendo basicamente numa instrução SLL? T1, que é o registrador de destino, está recebendo o S3, que é o I, vezes 4. Né? Porque quando eu especifico aqui 2, eu estou, na realidade, multiplicando por 2 na 2 o I, que é 4. Tá? Digamos que o T1, né, como falei anteriormente, o T1 tem o endereço base do save, né, do vetor save na memória. Então, eu tenho aqui a adição, né, de T1 com S6, ou seja, eu estou somando o endereço base do save com o I, né, multiplicado por 4, que é o T1, e armazenando no próprio T1. Ou seja, eu construí um endereço da posição do vetor, do nosso vetor I, do nosso vetor save, desculpe, nosso vetor save, ou seja, eu estou avançando nas posições dessa forma. E aqui, na próxima linha, eu estou lendo o conteúdo do vetor. Então, T0, 0, T1. T1 eu construí o endereço na linha anterior. Eu somei o endereço base, que é o S6, com o valor do I. Né? Multiplicado por 4. Por que o 0 antes do T1? Bom, aqui eu não vou precisar utilizar, né, offsets. Tá? Porque as posições do vetor elas vão ser construídas na linha anterior. Tá vendo? O endereço base é o S6, tá? É onde o vetor começa na memória. E o T1, ele é a minha posição especificamente. A partir do endereço base, qual a posição que eu estou acessando. Tá? Então eu estou somando o endereço base com T1 e armazenando no próprio T1. Aqui eu mantenho o 0 e o T1 vai me determinar qual é a posição do vetor save que eu estou acessando. Ficou claro, Tayanara? Tá. Então, nessa próxima linha eu vou carregar da memória, né, o conteúdo da posição do vetor save para dentro de T0. Então, T0 tem o valor de save de I. Tá? Save de I.
é uma posição específica do vetor save, eu estou carregando dentro de T0, e aqui eu estou comparando. Branch not equal. Se T0, que é o que eu carreguei da memória, ou seja, o conteúdo de save, for diferente de K, eu estou dizendo que S5 é a variável K. Tá? Se for diferente, eu saio fora. Acabou o meu loop, né? Como eu tinha no código aqui. No código dos slides atrás, né? Se eles forem iguais, eu continuo executando esse código e recebe mais um. Se for diferente, acabou o meu loop, meu laço de repetição, meu enquanto. Então, da mesma forma aqui, se T0 é igual, né, é diferente de E5, eu saio do meu loop. Né? Por quê? Porque o meu loop está definido nas próximas linhas. Eu tenho a adição de S3 recebe S3,1, ou seja, eu estou incrementando o I, né, original lá, o meu S3, e aqui eu estou fazendo o meu J, a minha instrução J está determinando um desvio incondicional para loop de novo. Então, o meu código incrementou a variável S3, S3 recebe S3 mais 1, e pulou de novo para o loop. O que aconteceu lá em cima? O que ele está fazendo? Ele está multiplicando por 4 o valor atual de I. Né? Inicialmente o I era 0, e ele passou a ser 1 aqui nessa linha, tá vendo? O I era 0 originalmente, ele passa a ser 1. E aqui eu multiplico o I por 4, armazeno em T1 e faço o mesmo processo de novo. Carrego um novo valor, uma nova posição de memória do vetor, comparo se é igual ao K e continuo fazendo o meu loop. Incremento o I e continuo fazendo o meu loop aqui. Tá? Então, esse é o mecanismo de como a gente pode construir um laço de repetição. O meu loop, ele acontece aqui. Todas essas instruções elas vão ser executadas, né? E eu volto lá para cima e executo de novo. O que vai me determinar a condição de parada, ou seja, a parada desse loop aqui, vai ser se esse teste aqui der verdadeiro, ou seja, se esses dois registradores forem diferentes, eu saio desse loop. Tá. Aqui eu tenho então uma pergunta, né? Então, antes do loop teria um LW carregando o vetor para S0, S6, né? Sim, com certeza. Aqui é só o trecho que a gente tem interesse, né? Que é o trecho que a gente quer, né, destacar o loop em si. Mas a gente tem linhas de código, né, linhas de instruções antes para iniciar todos os nossos registradores. Tá? Então, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Então, o exemplo da aula passada, o exercício da aula passada. Lembra que eu pedi para vocês somarem dois vetores, né? Cada uma das posições, a soma de cada uma das posições tem que ser armazenada no terceiro vetor. Então, como é que eu comecei aqui o meu programa principal? Eu tenho a seção text, né? Eu tenho aqui meu global main, né? E aqui começa o meu programa principal. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiramente, antes de mais nada? Eu peguei os vetores V1, V2 e V3 e carreguei o endereço deles com a instrução load address para dentro de S0, S1 e S2. Tá? Até aqui ficou claro como é que eu inicializei? O size eu já vou dizer para que serve. Né? Bom, e aqui eu estou carregando size, né? Eu vejo que aqui eu tenho size igual a 11. O que é esse 11 aqui, pessoal? Esse 11 aqui, é o número de posições que eu tenho aqui. Eu tenho 11 posições. O vetor V1 ele tem 11 valores, 11 posições. O vetor 2 tem 11 posições. O vetor 3 tem 11 posições. Eu não vou fazer um loop. Se eu vou fazer um loop, eu preciso saber quantas vezes o meu loop vai executar. Né? No nosso caso, eu preciso executar 11 vezes. Eu preciso acessar a primeira posição do vetor 1, a primeira posição do vetor 2 e armazenar na primeira posição do vetor 3. E assim por diante. Eu preciso fazer esse processo 11 vezes para cada uma das posições. Então, por isso que o vetor size é importante. O meu programa não tem como adivinhar qual é o tamanho do vetor. Eu tenho que ter armazenado em algum lugar. Então, aqui no nosso caso é 11. Eu carreguei para dentro do registrador S4 o valor 11. Está vendo aqui? Eu tenho essa linha, na linha 9 aqui, eu tenho load address S4, recebe size, ou seja, eu li o endereço de size para dentro de S4,
e depois eu sobrescrevi, porque eu só estou interessado em pegar o valor. Eu peguei o valor 11 e carreguei da memória para dentro do S4. Então, S4 tem o valor 11. Ficou claro aí? Tá. Então, aqui, como é que eu comecei meu código? O meu código, ele começou da seguinte forma. Né? Eu tenho aqui o meu registrador S0, vai ser o meu I, tá? O meu I que eu vou estar utilizando para passar por cada uma das posições do vetor. Eu inicializei ele com 0. O que eu tenho que fazer logo que eu chego aqui na primeira linha do vetor, que faltou? Similar ao exemplo de aula, eu tinha que ter um SLL, né? Dólar T1, vírgula, dólar S0, vírgula 2. Ou seja, o T1 está recebendo o I vezes 4 aqui. Né? E aqui uma pequena correção, eu estou adicionando, incrementando em uma unidade aqui embaixo, o ADDI. Tá? Então o que aconteceu aqui? Ó? Olha só, eu multipliquei por 4, porque o vetor V1 é um vetor de palavras, ó, word, é um vetor de palavras. Para avançar desta posição para esta, eu preciso avançar 4 bytes. Então por isso que eu estou multiplicando o S0, que é o meu I, por 4, ou seja, eu estou deslocando ele para a esquerda 2 vezes e armazenando dentro do T1. O que eu estou fazendo na próxima linha? Eu estou construindo um endereço. Né? Eu sei que o meu... aqui uma pequena correção também, né? Eu sei que o meu S3 ele tem um endereço, o S0, né, tem um endereço do meu vetor V1. Né? O S0 tem um endereço do meu vetor V1, endereço base do meu vetor V1, então aqui eu teria que ter S1, S0. Então, S0 eu somo com T1, né? S0 eu somo com T1, e aqui nesta linha aqui eu consigo carregar o primeiro valor do vetor V1. Então aqui eu estou carregando 12, esse valor 0x12 eu estou carregando para dentro de T2. Tá? O mesmo vai ser feito para os próximos vetores. Então aqui eu tenho aqui, se eu alterar aqui da mesma forma, S1 é o V2, né? O V2 é o vetor S1, estou somando com T1, que é o meu I atual, né? E aqui eu teria carregado o endereço de memória. Tá? Vocês conseguem observar algum erro aqui nesse código? Ou está certo para vocês? A gente tem que cuidar aqui, né, que os registradores que a gente está usando, né, eles são registradores que, no nosso caso aqui, eu vou utilizar o mesmo resultado da multiplicação de I por 4, eu teria que utilizar para carregar o valor do registrador V1 e V2. Né? E quando eu faço essa conta aqui, né, eu estou perdendo, eu já perdi o valor aqui. Eu já perdi o valor aqui. Então eu teria que utilizar um registrador diferente para armazenar. Eu não posso alterar o valor do T1. Então eu vou usar o valor, eu vou usar o registrador T4, vou botar T4 aqui, e aqui eu vou fazer o mesmo, T4 aqui. Vou alterar de forma adequada aqui todos eles. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o T1 vai ter o deslocamento em 2 vezes do S0, que é a variável I, ou seja, eu estou multiplicando o I por 4 e armazenando em T1. Depois o que eu estou fazendo? Eu estou somando o endereço base do V1 com T1 e armazenando em T4. E estou carregando da memória o valor de V1. Tá? Então T2 vai receber um conteúdo, T2 vai receber o conteúdo da posição do vetor V1. Tá?
O mesmo é válido para o V2. Ó. T4 está recebendo a soma de T1, que eu computei aqui em cima, no loop, né? Com S1. S1 é o vetor V2. Então, eu estou carregando agora, para dentro do registrador T3, o conteúdo do vetor V2, da posição do vetor V2. Tá? Bom, e agora, por fim, né, o que eu tenho que fazer? T3 recebe T3 mais T2, ou seja, eu somei V1 com V2 e armazenei dentro de T3. E aqui o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar aqui para ficar de forma correta, como eu fiz anteriormente. Então, T4 recebe T1, né, que é o meu I, e S2 é o meu endereço base do V3. Então, eu computei o endereço aqui, está pronto, está dentro do T4, e eu simplesmente tenho que colocar aqui T4. Né? E agora eu posso armazenar a soma de V1 com V2, eu posso armazenar na memória. Eu uso store word, armazeno o conteúdo do registrador T3 na posição de memória que eu calculei logo aqui em cima. Tá? E aqui, né, eu vou incrementar o I e vou comparar. Olha, na minha condição lá, né, o que eu tinha que comparar? Se a gente voltar lá no nosso enunciado, né, eu tenho um tamanho de vetor 11, não é? Eu tenho um tamanho de vetor 11. Então, eu não posso ultrapassar 11 valores. Tá? Então, aqui, lá no início, eu carreguei o tamanho do vetor para dentro de S4. Então, se o S2 não for maior, ou seja, for diferente de S4, ou seja, não atingir o valor 11, eu continuo o loop. Tá? Então, a minha saída do loop ela vai ser se esse teste der falso. Daí eu executo a próxima linha e acabou. Tá? Então, se não for igual, se for diferente de 11, ou seja, se for 0, se for 1, se for 2, se for 3, se for 4, se for 5, né? Para todos os valores possíveis, eu vou continuar a execução. Eu volto de novo lá para essa linha e executo. Faço esse deslocamento, executo, carrego o V1, carrego o V2, somo o V1 com o V2, armazeno na memória no V3, né? E incremento de novo e faço o teste. Então, esse é o meu loop aqui. Aqui está o meu I mais igual a 1, que é o mesmo que I recebe I mais 1. Né? Eu estou incrementando meu I lá naquele meu while. Então, aqui está o meu... nesse meu laço de repetição de 11 valores, tá? Então, eu consigo iterar nas 11 posições aqui, né? Carrego do vetor V1 uma posição, carrego do vetor V2 uma posição, somo os dois valores, armazeno na posição correspondente do vetor V3. Tá? Dúvidas, pessoal, nesse código aqui? Todo mundo entendeu? Tem alguma parte do código que vocês não entenderam? Esse código já está, um código similar já está postado. Deixa eu só verificar aqui no Classroom. Na aula passada aqui eu postei um exemplo. Não, não postei. Esse aqui eu vou postar, tá? Deixa eu dar um Ctrl A aqui. Que seria o exercício. Vou botar aqui dentro da tarefa, tá? Esse aqui tá certo. Vou botar dentro da própria tarefa aqui, da parte de no enunciado aqui da tarefa, tá? Aí vocês podem ter acesso. Ou melhor, né? Deixa eu ver aqui, eu tenho um comentário, eu vou colocar no comentário, tá, pessoal? Aqui fica melhor. Acho que ele vai conseguir armazenar aqui no comentário. Tá.
Tá ali no comentário. Vocês podem acessar o comentário e vocês vão verificar aqui o código. O trabalho 3, né, os demais exercícios, eles ficaram para a aula seguinte, tá? Então aqui, deixa eu alterar a data. Eles vão ficar para dia 31, tá? Às 23h55. Já está alterado aqui, tá? Então é isso aí, pessoal. A ideia agora é que vocês façam os exercícios, tá? O conteúdo da aula 4 a gente vai abordar na aula que vem, tá? Se vocês quiserem já revisar os slides, vocês podem revisar. A aula 3 vai ser disponibilizado, o vídeo vai ser disponibilizado aqui dentro desse card, dos slides de aula. Vou ter um link para o vídeo do YouTube, tá? Lá no próprio YouTube vocês vão encontrar, depois eu vou disponibilizar um link aqui, tá? De um canal, tá? E nesse canal vai ter uma playlist que vai ter todas as aulas da Organização e Arquitetura de Computadores. Fechou? Então tá. Bom estudo, pessoal. Até a semana que vem.